Bom dia, eu sou a Luciana, mãe do Davi, e hoje eu vim aqui dar o testemunho do milagre que Deus fez na vida do Davizinho. Bom, o milagre começou já na gestação. O Davi foi gerado nas minhas costas. É muito difícil esse caso, sabe? É raridade isso acontecer, mas acontece. E ele não tinha espaço para crescer. E os médicos não acreditavam que ele iria conseguir viver, né? Ou ficaria com alguma sequela, faltando algum membro, enfim. Davi nasceu prematuro e perfeito. Porém, ele nasceu e já foi diretamente para a UTI. Ele precisou ficar com aparelhos para respirar, precisou de um cuidado especial. E o milagre de Deus foi acontecendo. Em uma semana, o Davi já estava respirando sem aparelhos. E para surpresa dos médicos, a tão rápida recuperação dele, ele foi para casa. Porém, o Davi não conseguiu sugar, mamar, ter o leite materno. Ele não tinha força para sugar. E aí começou a batalha. O Davi, ele começou a fazer terapias com 1 aninho, fono e terapia ocupacional. E os médicos não diagnosticavam, não sabia, eles achavam que era isso, achavam que era aquilo, acharam um monte de coisa. Mas nada fechava o diagnóstico, nada. E o Davi continuou fazendo terapias por anos, terapia ocupacional, fono, e nenhuma melhora. O Davi só se alimentava com leite, só leite, nem água ele tomava. E o Davi, ele sentiu o cheiro de comida, ele tinha ânsia de vômito. Enfim, a batalha foi grande. E o Davi, ele entrou pro colégio desde o berçário. E aí a batalha foi maior ainda. Porque o Davi começou a enfrentar bullying. Seus amiguinhos desfaziam dele, não brincavam com ele. No colégio que eu coloquei, tinha câmera na sala de aula. E dava pra ver o Davizinho sempre sozinho. E não parou por aí. O Davizinho apanhava. Uma das vezes que eu nunca esqueço foi que ele levou uma mordida, e a mordida foi tão forte, que se ele não tivesse de moletom, tinha tirado pedaço dele. E quando eu fui buscar ele, a mãe dessa criança falou pra mim: "Você é a mãe do Davi?" Eu falei: "Sim." Ele falou assim: eu sou a mãe do amiguinho que mordeu ele." E para minha surpresa, ela continuou falando: "Ele mordeu ele porque não aceita que seu filho é diferente de todas as crianças." A dor foi imensa. E eu não consegui responder. A única coisa que eu respondi para ela, eu falei: "Meu filho não é diferente do seu filho e de nenhuma criança." E aí, é isso. Eu ainda sofria bullying na escola. E essa mãe até falou: "Seu filho é diferente sim, porque seu filho não come nem aniversário, bolo, nem chocolate, ele não come nada. Lógico que seu filho é diferente." Eu fui embora com aquela dor imensa e falando pra Deus: "Meu filho não é diferente. Meu filho não é diferente. O meu filho vai comer."
eu tenho fé em Deus, o meu filho vai comer. E falando só com Deus, sabe? E o Davi, desde o berçário, ele fala de Jesus. É uma coisa dele. Ele sempre fala. E além do bullying que ele sofria na escola, a coordenadora me chamou falando que se eu mandava ele falar de Jesus na escola. Eu falei, não, isso é dele. E eu senti que eles não gostaram. Hoje o Davi está em outro colégio que aceita ele falar de Jesus e ele é muito bem-vindo, graças a Deus. Mas, continuando a luta, Davi quis fazer aula de bateria e eu procurei uma escola, e achei uma escola e coloquei ele. Ele ama tocar bateria e a escola é do Rafa. E o Rafa começou a falar de Deus para mim. E me fez um convite para mim ir até a igreja. Eu fiquei meio assim. Só que não tinha falado nada do problema do Davi pro Rafa. Aí a mãe dele, a Niri, conversou comigo também. Falou do Rafa, do milagre do Rafa também. E eu vi muito que as histórias eram bem parecidas. E aí eu resolvi ir para a igreja. No primeiro dia de culto, eu já senti algo inexplicável e já decidi o meu batismo ali. No primeiro dia de culto, eu saí totalmente diferente de como eu entrei. E desde quando eu entrei, eu já entrei com esse pensamento: Deus vai curar o meu filho. Deus vai fazer um milagre no meu filho. E meu filho vai ser como todas as crianças. E aí teve um culto que eu falei pro Rafa, Rafa, o pastor tava orando lá na frente. Falei, vamos levar o Davizinho? Ele falou assim, você quer levar? Falei, quero. A gente buscou o Davizinho. E o Rafa levou ele no colo, lá na frente. E começou a oração. O Rafa sentiu a língua dele adormecer. Isso o Rafa não sabia do problema do Davi. E a língua do Rafa adormeceu. E aí ele falou, nossa, minha língua adormeceu. Aí que eu contei pro Rafa. E aí ele começou a orar pro Davi, né? Começou as orações pelo Davizinho. Resumindo, o Davi começou a sugar. E o sugar seria a última etapa. Porque ele precisava da mandíbula, da língua e das bochechas. E o último diagnóstico médico que teve é que o Davi tem um nome específico, que os médicos têm. Ele não tinha força nas mandíbulas, na bochecha e nem na língua. E Deus fez um milagre, que seria o último primeiro. O Davi começou a sugar. Foi emocionante. Não dá para descrever a minha alegria. Não dá. Só Deus sabe. E aí eu toda feliz. Falei, Rafa, o Davi começou a sugar. E aí eu mandei mensagem pra doutora. Ela falou assim, mas como isso aconteceu? Isso é incrível. Porque o sugar seria por último. Pois é. É um milagre. É um milagre de Deus. E aí, o Davi, continuamos em oração pelo Davi, né? O Rafa intercedendo por ele, né? E o Davi hoje come. O Davi começou a mastigar. O Davi começou a comer para honra e glória do Senhor. Então é isso. Eu vim aqui falar desse milagre lindo que
Deus fez na vida do nosso pequeno Davi. Hoje ele tem 5 anos, lembrando que ele começou a comer com 4 anos e meio, quase 5. Ele só se alimentava com leite, e mesmo só com leite, Deus já cuidou dele, porque ele sempre fez exames e sempre estava tudo certo, só se alimentando com leite, nem água ele bebia. Quero dizer que Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. É isso.